Você já parou pra pensar no que dá pra fazer com R$ 1.000? Dá pra dar entrada no iPhone parcelado, dá pra fazer as compras do mês, dá pra pagar um boleto atrasado, dá pra alugar um helicóptero por 5 minutos e postar um story falando Deus é fiel, e até pra contratar um anão pra animar a sua festa de aniversário fantasiado de Mestre Yoda do Star Wars. Tá, agora eu exagerei um pouquinho. R$ 1.000 é sim uma boa quantia, o problema é que a maioria das pessoas vende o seu tempo para conseguir esses R$ 1.000. Se você não entendeu o que isso significa, eu tô falando de trabalhar. Mas e se você pudesse receber R$ 1.000 todos os meses de forma passiva, ou seja, sem precisar trabalhar? Por isso eu vou te mostrar com dados quanto você precisaria ter investido para conseguir esses R$ 1.000 por mês de forma passiva. Bom, vamos lá. Primeiro, para a gente receber R$ 1.000 na nossa conta líquido todo mês, a gente precisa comprar ativos que vão gerar renda passiva para a gente. E aqui eu estou falando de dois ativos: ações e fundos imobiliários. E por quê? Porque eles são ativos que podem nos pagar os chamados proventos enquanto o nosso dinheiro está investido neles. Além deles ainda terem um potencial de se valorizarem ao longo do tempo. Vamos pensar primeiro no caso dos fundos imobiliários. Para isso eu fiz um filtro no site Funds Explorer dos 30 fundos imobiliários mais negociados da bolsa. Mas desses 30 tinha um que não estava pagando esse aluguel todo mês, então eu tirei ele da conta. O que sobrou 29 fundos imobiliários. Mas para que tanto fundo imobiliário assim? Porque se a gente pegar poucos fundos imobiliários, a totalidade deles, na média, poderia muito bem não representar a realidade. Isso poderia jogar a média demais, ou lá para cima, ou lá para baixo. Outra questão: por que os mais negociados? Porque se eles têm um volume de negociação diário maior, é provável que você, ao investir nos fundos imobiliários, em algum momento acabe investindo em algum desses. E para falar a real, poucas são as chances de você investir num fundo pouco negociado, que pouco se ouve falar. Então, analisando a média do quanto esses 29 fundos imobiliários pagaram de dividendos no último mês, a gente chegou aqui num yield de 0,97%. Isso é o mesmo que dizer que para ter R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, você precisaria ter investido nesses fundos imobiliários, arredondando para cima, R$ 103 mil. Mas é importante lembrar que, além desse pagamento mensal que o fundo imobiliário faz para a gente, a cota desses fundos também pode se valorizar ao longo do tempo. Além dos R$ 1.000, você ainda pode ganhar dinheiro com a valorização dessas cotas. E o mesmo parâmetro que a gente usou para os fundos imobiliários, vamos usar também para as ações. Eu fui lá no site Status Invest e peguei as 30 ações mais negociadas e desconsiderei aquelas que não pagaram dividendos nos últimos 12 meses. O que acontece com as ações é que elas não pagam dividendos com a mesma frequência que fundos imobiliários. Existem sim empresas que pagam dividendos mensalmente, mas muitas outras pagam trimestralmente, outras pagam uma vez no ano. Por isso o cálculo aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou pegar o dividend yield anual das empresas e dividir pela quantidade de meses que a gente tem no ano, que é 12. Calculando essa média, o resultado encontrado foi de 6,2%. Então, para a gente receber R$ 12.000 ao ano, que é o equivalente a R$ 1.000 por mês, a gente precisaria ter investido nessas ações o equivalente a R$ 193.550, arredondando um pouquinho para cima. É quase o dobro do necessário para a gente receber a mesma quantia em fundos imobiliários? Só que a gente tem que lembrar que cada ativo funciona de um jeito diferente. Fundos imobiliários são menos arriscados, menos voláteis, e eles são obrigados a distribuir 95% do lucro deles no semestre para os cotistas. Já as empresas distribuem o quanto elas bem entenderem para os seus acionistas. E por quê? Porque para uma empresa crescer, muitas vezes vai ser melhor para ela reinvestir os lucros do que distribuir para os acionistas. E até porque no final das contas, a empresa reinvestindo os lucros, ela consegue crescer mais, e crescendo mais, ela se valoriza. E ela se valorizando, automaticamente as ações dela se valorizam, e você que tem ações daquela empresa acaba ganhando também. E muitas vezes pode ser que a valorização dela seja muito maior do que você teria recebido só com dividendos. E isso gera um valor absurdo para os acionistas no longo prazo. Então não significa que pelos fundos imobiliários pagarem mais dividendos, eles sejam os investimentos mais rentáveis. Até porque se você for pegar, por exemplo, os principais índices que medem o desempenho, respectivamente, dos fundos imobiliários, que é o IFIX, e da Bolsa, que é o Ibovespa, a gente vai chegar no seguinte: nos últimos 5 anos, o IFIX se valorizou 32,04%. Já o índice Bovespa, nos últimos 5 anos, se valorizou 78,62%. E outra coisa, o cálculo que eu fiz foi mostrando a média, então muito provavelmente você vai encontrar exceções, tanto para cima quanto para baixo. Vamos pegar, por exemplo, o dividend yield aqui do Banco do Brasil nos últimos 12 meses, que foi de 9,28%. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, beleza? Qualquer pessoa que tivesse investido R$ 129.310,30
teria recebido equivalente a R$ 1.000 por mês de dividendos do Banco do Brasil. Então isso é algo absolutamente relativo. Enquanto tem empresas que pagam muitos dividendos, tem outras que até não pagam. Por isso, o que eu faço? A minha estratégia de investimentos contempla 4 objetivos, 4 pilares diferentes que, juntos, eles convergem para um objetivo maior, que é a minha liberdade financeira. Dentre esses 4 objetivos, esses 4 pilares, 2 deles são valorização e geração de renda passiva. 30% dos meus investimentos eu aloco em ações, que estão na parte ali de valorização. E 30% eu aloco em fundos imobiliários, que estão na categoria ali de ativos que tem o foco de me gerar renda passiva. E os outros 40% da carteira eu aloco em outros investimentos, que vão cumprir outros propósitos, como criptomoedas, renda fixa e investimentos no exterior. E por que tantos tipos de ativos? Porque dá para extrair algo de bom de cada um deles e cada um deles tem algo diferente. Mas para você que está começando agora, talvez seja melhor focar em poucos investimentos ao invés de sair investindo em uma porção de coisas. Caso você queira ter só ações e fundos imobiliários, você pode dividir isso em 50% para cada, ou 60-40, 70-30, aí é com você. Mas fato é, diversificar os seus investimentos, não colocar os ovos todos na mesma cesta, te previne de perder dinheiro e também de deixar de ganhar dinheiro. Sim, são coisas diferentes. Só que para isso você precisa ter o conhecimento certo, não adianta sair por aí investindo em qualquer ação ou fundo imobiliário. Para sua sorte, existe um caminho simples para você aprender a escolher quais são as melhores ações e os melhores fundos imobiliários para você colocar o seu dinheiro. E esse caminho se chama Guia do Investidor Iniciante. Meu curso rápido e prático, onde eu te ensino a começar a investir e a montar a sua carteira de investimentos, com os ativos que mais vão te ajudar a conquistar aquilo que você deseja. O link está aqui na descrição e para você entrar no guia, você só paga R$ 47, um valor único. E de brinde você ainda pode adquirir um aulão sobre criptomoedas e investimentos no exterior para complementar seu aprendizado e se tornar um investidor completo. Isso é ser um jovem ascendente. Te espero lá no guia, o link tá aqui na descrição. Sem mais, eu sou o Jonathan Jardim, essa é a Jovens Ascendentes e eu te vejo no próximo vídeo.